Estamos de volta, segundo bloco do programa Baixada Esporte, sempre em nome de Friocar. Friocar, ar-condicionado automotivo. Na hora de colocar ar-condicionado no seu carro, não espere o verão, hein? Agora é a hora de você colocar o ar-condicionado no seu carro. Passe na Friocar, que fica na Rua Marquês de São Vicente, número 213, no centro, em São Vicente. E também agora na Praia Grande, na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, número 2135, na Vila Guilhermina, em Praia Grande. Telefone da Praia Grande, 3473-8563, 3473-8563. Friocar, ar-condicionado automotivo. E para Friocar, vamos começar falando logo do Santos, né? Porque a semana passada nós tivemos aqui no Baixada Esporte um grande debate a respeito das eleições. Não passou o tal do voto pela internet no Conselho, né? Acabou perdendo. E o motivo disso foi uma suposta fraude que haveria sido feita pela atual diretoria, com alguns sócios fantasmas que foram colocados. Claro que a denúncia partiu dos sócios fantasmas, mas a diretoria agora está se defendendo. E a caça aos fantasmas, continua, né? A caça aos fantasmas continua. Então, para todo mundo entender, apareceram alguns sócios como Al Capone, Alexandre Nardoni, tínhamos lá também o Baez, né? O Baez era sócio do Santos. Tinha, quem mais? Tinha vários nomes lá de sócios que eram todos sócios fantasmas que foram colocados. E aí surgiu uma denúncia da Terceira Via, que é uma chapa de oposição à atual diretoria, dizendo o seguinte, que olha, além desses fantasmas que tinham aparecido, que as carteirinhas tinham sido colocadas, tinham sido denunciadas, emitidas, teriam mais 6 mil sócios fantasmas. Ou seja, se houvesse uma eleição pela internet, nós poderíamos ter 6 mil fantasmas votando no Santos. E aí ficou aquela polêmica toda, quem emitiu, quem não emitiu. Nós tivemos aqui 2 conselheiros a semana passada e o Celso foi muito feliz quando disse que para ser sócio do Santos precisa ter um avalista, precisa ter alguém que indique, ou seja, precisa ser um padrinho, né? Se você quiser ser sócio do Santos, algum sócio do Santos tem que te indicar, tem que te avalizar, tem que abonar a sua ficha. E o Celso disse o seguinte, eu queria saber quem que é o padrinho do Alexandre Nardoni, por exemplo. Quem que é o padrinho do Al Capone, né? Quem são os padrinhos? E aí a diretoria foi buscar para entender melhor, para puxar o fio, né, do novelo, começaram a puxar para entender o que estava acontecendo. Esse caso está na polícia, né? Esse caso é de investigação e olha, se realmente o que a diretoria está falando ocorreu, como disse o Guido no seu destaque inicial, foi um baita de um tiro no pé. Né? E um detalhe interessante é o seguinte, porque a diretoria, o doutor Odílio, ele veio com nomes, né? E não são, agora não são mais nomes fictícios. São nomes de pessoas envolvidas nessas carteirinhas, nessas carteirinhas que foram emitidas. Por exemplo, o subdiretor da Terceira Via, a namorada dele, né? A namorada dele era o endereço do Al Capone. Então aí começaram a vasculhar, pô, mas esse endereço, quem mora aqui? É a fulana de tal. Então vamos ver a matéria, Guido? Vamos lá. Vamos ver o que o doutor Odílio e a diretoria falam a respeito disso. Põe no ar. O mafioso Al Capone, o ex-ditador Augusto Pinochet, manda aumentar. Aumenta. do filme Poderoso Chefão Don Corleone e Alexandre Nardoni, acusado de jogar a filha pela janela, tem uma coisa importante do Santos Futebol Clube. Pelo menos a carteirinha eles já têm. Todo o material faz parte de uma denúncia que o grupo da oposição, Terceira Via Santista, recebeu no mês passado. Os documentos foram entregues por uma pessoa que não quis se identificar. No final do mês passado recebemos uma carta onde tinham sérias denúncias sobre sócios fantasmas cadastrados no Santos Futebol Clube. Aproximadamente 6 mil sócios. E para provar o que estava exposto nessa denúncia, o denunciante nos enviou a prova concreta e material, 5 carteiras originais desses sócios fantasmas. Os cadastros falsos foram feitos em novembro do ano passado, data limite para que o sócio vote nas eleições para a presidência do clube, que vão acontecer no final deste ano. A oposição entende que os documentos poderiam ser usados para manipular a votação. O que nos assustou é que quem seriam esses sócios e que, em tese, estão aptos para votar na eleição do Santos Futebol Clube em dezembro.
aptos a votar numa eventual eleição à distância. O denunciante diz que eles foram cadastrados através do sistema da empresa terceirizada pelo Santos, e essa empresa é quem detém o cadastro do clube. O cadastro hoje de associados não é mais do Santos Futebol Clube, é da empresa. Com o material fraudado, a associação denunciou o esquema para a Polícia Civil. Foi aberto inquérito policial para investigar as irregularidades. As pessoas que não gostam do clube estão apenas atrás de dinheiro. Isso nos preocupa muito. Então, trata-se de um fato criminoso. O inquérito policial foi solicitado a instauração, o delegado deve instaurar, vai ter o acompanhamento do Ministério Público, do Poder Judiciário e a gente espera a justiça. Em nota, o clube se posicionou sobre as denúncias. O texto no site oficial do Santos diz que estão verificando todos os cadastros e que no universo de 60 mil associados foram encontrados 49 nomes cadastrados onde o CPF não batia com os nomes. A nota diz ainda que cerca de 6 mil apresentaram problemas de informação e desses, aproximadamente 5 mil já tiveram os problemas sanados e que restam cerca de 1.000 cadastros que ainda estão sendo investigados. Bom, essa matéria que você assistiu agora é para elucidar bem o caso. Essa matéria é da semana passada, quando surgiu a denúncia feita pela Terceira Via, né, com o seu presidente Orlando Rolo, que veio a público dizer a respeito de tudo que estava acontecendo. Então, para ficar bem explicadinho o caso, a semana passada, a Terceira Via, que é uma chapa de oposição à diretoria santista, através do seu presidente Orlando Rolo... Acho que o Orlando Rolo não é o presidente. Da Terceira Via? Não é o presidente. Não é Ele o presidente. faz parte da Terceira Via, mas o presidente é uma outra pessoa que também está envolvida, porque o nome de alguns nomes fictícios aí, sócios, o endereço era de uma empresa que está ligada ao presidente da Terceira Via. Então depois a gente só vai verificar quem é o presidente da Terceira Via. Eu sei que o Orlando Rolo é eventual candidato, Sim, mas eventual candidato à presidência do Santos pela Terceira Via, certo? E ele veio a público denunciar, fazer essa denúncia. Todo mundo sabe que o Orlando Rolo profissionalmente é policial civil, né? E ele é uma pessoa que entende das coisas. Aí, ontem, a diretoria do Santos acabou investigando, depois de uma semana que tudo isso aconteceu, acabou investigando e veio a público para explicar o que estava acontecendo e da onde tinham partido os sócios fantasmas. Confira. Por meio de uma investigação feita pelo banco de dados do clube, com o uso da internet e principalmente das redes sociais, que foi possível descobrir que as carteirinhas fantasmas, com os nomes de Alexandre Nardoni e Al Capone, possuíam o mesmo endereço de 2 sócios do clube, ambos ligados à Terceira Via, grupo que faz oposição à atual presidência do Santos e que denunciou as carteirinhas falsas. A forma com que o esquema foi descoberto foi apresentada à imprensa durante entrevista coletiva na Vila Belmiro. O presidente do clube lamentou as falhas no cadastro pela internet, mas garantiu que o problema já foi corrigido. O sistema visava facilitar as pessoas que iriam tornar sócios do Santos, que é interessante que a gente tenha um número cada vez maior de sócios, né? O sistema se mostrou falho. Hoje, a CSU, quando recebe... Antes dessa denúncia. Quando recebe quando a gente percebeu, né, atrás, quando recebe a inscrição de sócio, e manda isso para a Secretaria Social, que faz as demais conferências e libera. As denúncias foram feitas um dia antes da votação, que iria determinar se a eleição de dezembro deste ano poderia ser feita também pela internet. Por isso, Odílio atribuiu os votos negativos dos integrantes do Conselho às denúncias. Conselheiro mais conservador, talvez de mais idade, que não tenha muita convivência com informática, computador, com essas denúncias, ele se sentiu inseguro. Essas denúncias tinham função de mostrar uma fragilidade no sistema e criar uma insegurança nos conselheiros que eu votaram.
Para o presidente do Conselho Deliberativo, todo esse esquema supostamente armado pela oposição trouxe grandes prejuízos ao clube. Não será feita uma nova votação depois da descoberta da ligação de integrantes da oposição com as falsas carteirinhas. Mas o clube buscará ser ressarcido e promete punir os culpados. O Santos foi muito prejudicado e eu acredito que o Comitê de Gestão vai buscar ressarcimento desses prejuízos na Justiça, junto à entidade que provocou esses prejuízos. No Conselho, a gente vai levar para a Comissão de Inquérito de Sindicância as atitudes de associados e conselheiros que se envolveram nesse esquema de denúncias e de fraude na confecção de carteirinhas. Bom, tá aí, portanto, toda a matéria que foi feita, toda a elucidação do caso das carteirinhas fantasmas, né? Dos sócios fantasmas. O que ocorre, Guido Bortolomazzi, é que, independente de qualquer coisa, existia uma falha no sistema. Quem fez ou não a fraude foi feita. Se foi feita pela diretoria, se foi feita pela terceira via, se foi feita no sistema que era falho, que não tinha segurança para se fazer a votação pela internet, e ficou claro isso, Guido Bortolomazzi. E agora, essa atitude da diretoria do Santos, é lógico que ela tem que preservar os interesses do clube, independente do que esteja acontecendo com a diretoria, com o problema do Santos de um modo geral. A diretoria tem que preservar o nome do clube que foi lesado, porque o nome do clube passou a ser achincalhado pela imprensa de todo o Brasil com relação a essas falcatruas que ocorreram nas carteirinhas de sócios, do sócio-rei. Então, a partir de agora, eu acho que as investigações vão acontecer e vão se levantar tudo a respeito do que aconteceu realmente, quem foi os envolvidos nessas falcatruas que ocorreram de novos associados, mas o que a gente espera também é que a diretoria possa fazer uma reciclagem geral, né, de todos os associados a partir de agora. Fazer um levantamento... recadastramento, né? Profundo, porque eu me recordo que há uns anos atrás, há 2 anos atrás, muito se falava a respeito do crescimento da torcida do Santos e principalmente do associado. Que o Santos já estava chegando à marca de mais de 50 mil associados, ia chegar à marca de 100 mil. Quer dizer, foi um crescimento, um volume de sócios que entrou muito grande. Então, a partir de agora, eu acho que a diretoria, até pelo recebimento que vem acontecendo, quem é que está pagando, quem é que não está pagando, a diretoria daqui para frente vai fazer toda uma reciclagem de novo, vai fazer o recadastramento para colocar a casa em ordem. E a partir daí, meu amigo, não vai ter mais esse tipo de problema. Mas que tem que ir a fundo para se levantar mesmo o que aconteceu, tem que ir. Agora, Luiz Roberto, muito boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Um abraço para você, para quem nos assiste. Realmente, estamos acompanhando tudo isso. Mas vamos deixar bem claro aí, eu só queria fazer apenas uma colocação simples. Entre mortos e feridos, o maior ferido foi o Santos. Na minha opinião, o maior ferido foi o Santos. Obviamente, alguém lesou o clube, vai ser apurado. O que a gente espera aqui do Baixada Esporte é que isso seja apurado. E que venha à baila o nome dos envolvidos. O maior ferido de toda essa história chama-se a instituição Santos Futebol Clube. É apenas isso que eu vou resumir sobre tudo o que aconteceu, viu, Alessandro? Com certeza, Luiz Roberto. Agora, só para encerrar o assunto, eu queria só fazer uma colocação aqui. O Guido disse que, no início do programa, o Guido disse o seguinte, que olha, quem fez isso, nossa, quem tomou essa atitude é realmente muito burro, né? Eu não acho que seja burro, não. Burro são aqueles que estão ao lado. Porque para o inteligente nunca vai sobrar nada. Agora, para você, trouxa, que colocou o endereço da sua casa para receber a carteirinha do Al Capone, porque aí sim é ser burro, colocar o endereço da sua casa para receber a carteirinha do Al Capone. Esse sim é burro. O inteligente, para ele, para o inteligente, nunca vai sobrar nada. Agora, para os burros que circulam, para esses sobram sempre, tá certo? Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já.